Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui pessoal e vocês vão achar interessante porque vai ter bastante motivo para vocês comentarem, tá ok? Como vocês estão vendo aí, um fogão de 6 bocas pessoal, né? Esse fogão ele é diferenciado dos outros, tá joia? Por quê? Porque o dono do fogão ele tirou aí os espalhadores de gás. O fogão não tem espalhador de gás aqui, ó, tá? É espalhador de gás, da chama do gás, né? Então olha aí pessoal, ó. Ele diz o quê? Ele diz que aquele espalhador de gás, ele trava, ele segura a chama, né? E aí você às vezes coloca no máximo, e aí não sai chama, né? Sai aquela chaminha pequena, entendeu? Então se vocês quiserem aprender aí como é que faz para sair assim uma chama grande como essa daí, vocês comentam aí, tá? Comenta aí que a gente vai mostrar para vocês depois como fazer para que saia uma chama tão grande quanto essa aí. Bom, diferenciado que eu falei justamente por causa dessa chama enorme, né? E aí, pessoal, a gente vai fazer um miojo aqui, tá? Primeiro a gente vai colocar uma água. Eu estava observando ali, pessoal, no YouTube, o modo de preparar o miojo, né? Muita gente não come miojo. A verdade é essa, né? Mas é uma refeição simples, prática de fazer, simples e barato, né? Então, aqui, pessoal, o nosso passo a passo aqui é o seguinte: colocar água para ferver, tá? Eu tô colocando bastante água, porque tem pessoas que preferem o macarrão seco e tem pessoas que preferem o macarrão mais úmido, mais molhadinho, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. A gente vai decidir se faz úmido ou seco, tá? Mas provavelmente vai ser úmido. Então põe a água para ferver. Aqui nós temos um azeite, tá? Todos os espalhadores foram removidos, pessoal, desse fogão aqui, tá? A pessoa é bastante simples aqui, é bastante simples, não tem pouco recurso, né? Mas tem um azeite caro aqui, pessoal, olha aí, ó. Esse azeite que custou quase praticamente R$ 60, 500 ml, né? E não é nem da melhor qualidade não, viu? Só tem preço caro, só. Então, ok. Temos a água fervendo ali, o azeite. Aqui, pessoal, um dente de alho grande, tá? Cortadinho, né? E o miojo tá ali, tá? Aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar aqui um fogo aqui, né? Vamos colocar um fogo aqui. Aí. Aqui normalmente a pessoa queima os pelos da mão. Quase certo. Aí baixar um pouquinho o fogo, tá? Colocar o alho aqui para dourar, né? Com um pouco de azeite, tá, pessoal? Não esqueça do azeite, tá? Eu vi algumas receitas aí, o pessoal coloca uma colher de manteiga, de margarina, né? Então, acredito que o azeite aí, uma colher de azeite, uma colher de azeite, pessoal. Mais ou menos umas 2 colheres que eu coloquei aqui de azeite, tá? Uma dica, pessoal, que é o seguinte: se vocês quiserem colocar uma cenoura para dar uma cozinhada aqui, né? Pode colocar uma cenoura para cozinhar, né? E quando ela estiver praticamente pronta, né, cozida, aí você coloca o miojo, tá joia? Aqui vai ser só o miojo mesmo. Tem pessoas que colocam o miojo, né, e depois colocam um ovo também, né? 1 ou 2 ovos ali para poder ficar ali tipo mais reforçado a refeição, né? A água, pessoal, ela... Como é que eu vou fazer aqui? Deixar ali o alho dourar primeiro, depois a gente coloca a água ali, tá? Misturado, né? E depois a gente vai colocar o miojo para cozinhar, tá ok? Não coloquei no máximo não, mas a água já tá começando a criar umas bolinhas ali. Vou aumentar aqui a chama, pessoal. Aumentar para que possa ficar na temperatura máxima junto com a temperatura aqui do óleo e do alho, tá? Quando eu misturar esses dois aqui, eu não sei se vai ser uma bomba não, pessoal. Porque a água e óleo, vocês sabem, não... é um perigo, hein? Água quente, óleo quente. Se você colocar água fria, pessoal, é um perigo, viu? Agora, nesse caso aqui, que eu nunca tinha feito essa experiência aqui não. Vou tentar fazer essa experiência aqui. Colocar água quente junto com óleo quente. Ver o que vai acontecer. Eu acredito que eu já fiz essa experiência antes. E quase causei um acidente. Então vai ter que ter cuidado aqui, viu?
Talvez que o mais correto é esperar a panela esfriar, a panela com alho esfriar, tá, pessoal? Para não correr risco, não correr perigo, tá joia? Acho que eu vou fazer isso, esperar esfriar aqui esse alho com esse óleo. E depois eu acrescento a água, tá joia? Então vocês nunca peguem a água fria para misturar com óleo quente, nunca façam isso. E também eu não vou fazer essa experiência não, de colocar um quente dentro do outro quente não. E óleo e água é um perigo, viu? Bom, pessoal, o alho aqui eu acredito que tá bom. Eu vou tirar aqui para esfriar um pouco, tá joia? Olha o tamanho da chama lá, ó. Só para dourar o alho. Vou mostrar para vocês aí o tamanho da chama, olha aí, ó. Olha aí o tamanho dessa chama, tá vendo? É uma coisa impressionante e absurda até. Mas para cozinhar aí algo mais duro, né? Uma galinha caipira, por exemplo. Com certeza é bem eficiente, hein? A água, pessoal, olha aí, ó. Eu vou fazer um teste aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. O óleo tá quente, deixa eu fazer um teste aqui. Vou ficar bem longe aqui porque é perigoso espirrar, hein? Não, espirrou não, tá tudo quente ali, ó. Deu certo. Legal. Então eu vou colocar água suficiente para cozinhar o miojo, tá, pessoal? Esse fogo aqui, deixa eu ver aqui, já vou desligar esse fogo, tá? Olha aí, a água tá fervendo, ó. Vou baixar aqui esse fogo também, né? Para colocar o miojo ali para cozinhar, tá? Olha aí, ó, a água, tá? O óleo e o alho. E colocar um pouquinho de sal, tá, pessoal? A pessoa é pobre, mas tem um sal aí, ó, enjoado, ó. Mas na verdade, sal para churrasco, hein? Enjoado, hein? Sal rosa, né? Tipo sal rosa. Vou colocar um pouco de sal aqui. Aí. Aquele tempero, pessoal, que vem no saquinho aqui, eu vou dispensar ele, viu? Esse tempero aqui, olha, eu não vou utilizar ele. Eu vou colocar um outro tempero que a gente tem ali, tá joia? Opa, acidente de percurso, hein? Tá vendo a situação? Bom, aquele vai ser descartado aí esse tempero. Eu vou pegar ali vou pegar um tempero aqui, pessoal. Tá chegando aí, pessoal, para mostrar para vocês o temperinho que eu vou colocar, tá? Aí, pessoal, nós vamos colocar esse tempero aí, ó, tá? Tem que ter cuidado aqui para não queimar aqui Aqui é o páprica picante, tempero para sopa, molhos e cremes. Carnes, né? E louro, não sei se eu coloco isso aqui. Louro, acho que não, né? Orégano ainda vai, mas louro não é bem aconselhado não, viu, pessoal? Deixa eu ver se tem orégano aqui. Não tem orégano, era pra ter, mas não tem. O orégano poderia ter colocado um pouquinho, pessoal. Mas tem algo que interessante, né? Tem a pimenta do reino. A pimenta do reino. Aí, ó. Vamos colocar alguns grãos de pimenta do reino, pessoal, tá joia? Vou pegar esse pratinho aqui. Aqui, ó. Vamos colocar aqui alguns grãozinhos de pimenta do reino. Depois a gente pode remover isso aqui, tá, pessoal? Na hora de comer. Colocar pouquinho, tá? Porque a páprica já é picante, né? O corante ali é picante já. Aqui, ó. Você pode colocar tudo aqui dentro. Todos os temperos aí, ó. Pronto. Aqui tá suficiente. Não precisa colocar mais não. E um pouco desse outro tempero aqui, ó. Tá joia? Aí, ó. Pouco também, não nada demais, tá? E agora vamos colocar o macarrão, pessoal. Aí, ó. Tá? É um vídeo diferenciado porque o fogão ele é inusitado, esse fogão, hein? Aqui não vai dar para abrir o miojo porque a panela é bem pequena, né? Então a gente vai virar ele aqui aos poucos, tá joia? A quantidade de água, pessoal, para quem quer o miojo mais molhadinho e não vai querer o miojo cru, aqui a quantidade de água tá pouca. Eu vou colocar mais água, tá? Porque a gente vai querer o macarrão cozidinho mesmo, tá? Bem cozido.
e a gente quer ele um pouquinho molhado também, tá? A quantidade de água aí, pessoal, mais ou menos 1 litro de água, tá? Que foi usado aí. Tô calculando aqui, eu não medi não, mas é mais ou menos isso. O fogo tá alto. Não, tá baixo. Vou colocar mais fogo aqui, tá? Aí. Vamos ver quanto tempo que vai cozinhar esse miojo, hein? Pessoal, com certeza vai ficar bem saboroso, tá? Açafrão, quem gosta de açafrão também pode colocar uma pitadinha de açafrão. Eu gosto, eu vou... Mas eu não encontro ali não. Ali não tem açafrão não. O orégano também poderia ter colocado uma pitadinha de orégano. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um pouquinho desse tempero, tá? Porque o tempero ele tem um gostinho de caldo de galinha, né? Então vai ficar legal se colocar um pouquinho, tá? Isso aí é pessoal, viu? É a gosto de cada pessoa, viu? O tempero ele pode ser... O tempero pode ser acrescentado, pessoal, conforme vocês queiram acrescentar. Precisa ter cuidado com o sal, né? Porque aqui já tem um pouco de sal, já tem um pouco de sal, tá? Então eu vou colocar pouquinho. Vou colocar aqui mais ou menos 1/3 do conteúdo do que tem no pacotinho, tá? 1/3. Porque senão vai ficar muito... Vai até ficar salgado e não é legal. A intenção não é salgar não, é só temperar mesmo. A pimenta do reino, dá pra ver os carocinhos aí, ó, tá vendo? Dá pra perceber. O macarrão, pessoal, eu acho que essa água foi demais, hein? Essa água foi demais. Não precisava de tanta água, não. A vantagem aqui desse fogão, pessoal, é que não precisa ficar lavando ali aqueles espalhadores, né? Que aquilo ali dá um trabalho para lavar, hein? Tem que ter um bombril. Tem que ter um bombril de boa qualidade ali para lavar aquilo ali. No mínimo vocês vão gastar aí uma bucha de bombril para lavar seis peças daquela. Ou mais, hein? Até umas 2 buchas, dependendo da sujeirinha que tiver. Quando cai leite então em cima, meu Deus. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar bem grande, hein? Já tem 12 minutos que nós estamos aqui. Em 12 minutos eu queria mostrar pra vocês ele aqui, o macarrãozinho no prato. Mas aí acho que todo mundo já sabe, né? Como é o miojo cozido. Esse miojo vai ficar cozido mesmo, viu? Bem molinho, bem macio, tá? E com pouquíssima água, tá, pessoal? Pouquíssimo caldo. Então, eu acho que é o vídeo que fala sobre o miojo mais comprido que vocês vão encontrar aí no YouTube, é esse aqui. Não vai ter nenhum outro tão comprido quanto esse. É, um açafrão aqui ficaria legal, hein? Eu acrescentei até aquele temperinho que vem junto com o macarrão, porque tem um pouco de açafrão aqui, né? E eu amo açafrão, pessoal. Olha aí, ó. Bacana, hein? Depois a dona do fogão vai ter que limpar esse fogão aqui, hein? Tu vai me bater, hein? Rapaz. Vai ficar chateada comigo, hein? Olha aí, ó. Tá vendo que beleza? E a água tá indo embora, pessoal. A água tá secando, tá vendo? Deixar cozinhar aqui. Deixar quietinho aqui pra cozinhar. É praticamente 20 minutos, hein? Aqui se eu tivesse um pouco de coentro, um pouco de cebolinha picada também, né? Pra quem gosta, né? A Covid me deixou com um problema, pessoal, com cebola. Alterou muito o gosto, né, e o cheiro da cebola. Para mim ficou praticamente insuportável. Então os meus alimentos que eu preparo normalmente não levam cebola, tá? Nunca procurei nem fazer nenhum tipo de exame para saber qual é o tipo de problema ou como resolver isso, porque a gente termina acostumando, né? Mas muitas pessoas
ficaram com essa sequela aí. Macarrão você não pode tampar, pessoal. Macarrão, arroz, como vocês sabem, né? Não pode, não se deve tapar as panelas quando está cozinhando macarrão ou arroz. Senão derrama tudo, tá? Bom, pessoal, eu tô querendo esse macarrão bem cozido. Essa água talvez nem seja suficiente, hein? Eu pensei que era água demais. Talvez eu deva baixar um pouco aqui. Não sei se eu devo baixar um pouco, porque esse fogo tá muito alto. Vou baixar um pouco aqui pra ver o que acontece. Senão essa água vai secar muito rápido. Olha a altura desse fogo, gente. É um absurdo. A temperatura da água, eu acredito que já chegou em 100 graus, hein, de calor, de temperatura. Então acho que não tem necessidade de ficar tão alto o fogo, não. Aí, tá bom. Pai, esse vídeo vai ficar com 20 minutos, hein? Tô em 16 minutos aqui. Vai chegar aos 20. Fica mais. Se quisesse acrescentar ovos aqui, pessoal, tava no ponto certo já, viu? Tava no ponto de acrescentar os ovos cozidos para cozinhar aí, ó. Até uma cenoura, se você cortar ela bem fininho mesmo, em rodelas, bem fininho, tá? Vocês podem fazer o teste aí, tá? Ou outra coisa qualquer, batata, né? Batatinha, batata inglesa, tá? Cortando em rodelas bem finas. A cenoura é bastante dura, mas a cenoura ela amolece. Não vai ficar mole, bem cozido, mas vai ficar bem mole, bem. Tá? É, o macarrão ele não vai ficar cozidinho como eu gostaria não, não com essa quantidade de água não, acho que não. Aqui ele ainda tá cru, pessoal. Aqui ele cozinhou mais ou menos, eu acredito que uns 60% do macarrão tá cozido, 60%, tá? Dessa massa dele, tá cozida. Agora vai ficar com a massa 100% cozida, aí vai ter que esperar secar mais a água. Tem um filhote de gato ali fora miando. Deve estar com fome. Não sei se ele come macarrão, vamos fazer o teste, né? Dá um pouquinho pra ele, pra ver se ele come. Aliás, ele não vou poder fazer isso porque tem pimenta aí, né? Aqui gasta bastante gás, né, pessoal? Vocês veem que é uma chama desse tamanho e mais de 15 minutos com fogo aceso, né? Então gasta bastante tempo. Esse macarrão, pessoal, acredito que vocês podem cozê-lo no micro-ondas, viu? No micro-ondas eu acredito que fica bem mais rápido, entendeu? Acho que uns 7 minutos, 5 a 7 minutos o macarrão no micro-ondas deve ficar cozido. Eu nunca fiz, já cozinhei batata doce no micro-ondas, mas macarrão não. A fibra tá um pouco dura ainda tá um pouco cru. Pela aparência, pessoal, dá pra ver que tá cru ainda, tá? Pela experiência também, que eu já cozinhei macarrão na primeira vez, né? Então, pela minha experiência, o macarrão tá cru ainda. Eu não gosto de miojo cru, pessoal. Macarrão cru, aliás, né? Eu não gosto. Arroz também, arroz de restaurante. Normalmente o pessoal não cozinha direito, né? Acredito que é porque eles cozinham de um dia para o outro e aí eles terminam deixando cru, porque aquele arroz que sobra, no outro dia eles cozinham, voltam a cozê-lo novamente, né? E é isso. E servir para o pessoal, né? Então tem que ter cuidado com o arroz em restaurante, hein?
Se alguém já viu algum vídeo aí mais comprido que esse, para cozinhar um miojo, pessoal, vocês comentem aí, tá? E comentem também a receita aí, conforme vocês preparam. Eu vi lá no vídeo que eu assisti, tinha vários comentários, né? Então comente aí, pessoal. Vamos ver qual é o vídeo que vai ter mais like, tá joia? Mais like, mais comentário. Depois a gente vai ver o que a gente consegue fazer aí pra dar algum benefício para esse vídeo que tiver mais, para esse comentário que tiver mais curtidas, tá joia? Olha, o macarrão tá quase bom, pessoal. Esse macarrão tá quase no ponto, viu? Tá ficando bem, quase cozido já. Eu acredito que aqui chegou na faixa dos 85% já de cozimento. E a água também já secou. 90% da água que tinha já secou. E aí, pessoal, comente aí a aparência do macarrão. Em qual dessas fases aí do vídeo. Nós estamos aqui agora em 21 minutos, pessoal. Podem comentar aí em qual fase vocês teriam desligado. Aí provavelmente aí com 10 minutos, alguém desligaria com 10, com 12, 15, né? Eu só vou desligar quando estiver bem cozido aqui. Essa água praticamente ela vai secar toda. Para vocês verem que a gente tem um pouco de noção, olha a quantidade de água que ainda ficou na panela. Né? Como a gente queria com caldo, né? O correto, praticamente iríamos utilizar toda essa água aqui. Mas aí vai ficar muito... O macarrão vai ficar muito cozido e muito encharcado, aí não fica legal, né? Vamos deixar ele com essa textura mesmo aí, com essa... Nesse ponto aí que tá ficando. Molhadinho, né? Quase cozido, pessoal. Quase cozido, hein? Virar aqui porque o de baixo ele tá mais cozido do que o de cima, tá? Então é importante dar essa mexidinha aqui. Eu li alguma coisa sobre pimenta do reino que prejudica lá o fígado, alguma coisa assim, né? Algum desses órgãos aí, pessoal. Então aprendi, eu imaginei, né? E imagino que cozinhar a pimenta do reino inteira faça menos mal, né? Porque você não vai precisar digerir essa pimenta do reino aí, tá? Comente aí, pessoal, o que vocês estão achando desse miojo? Eu conversei demais, conversei pouco, falei muita besteira. Ficou sem nexo, sem sentido. Pessoal, meia hora para cozinhar um miojo, hein? 25 minutos, na verdade. Para deixá-lo no ponto cozido. Acredito que ninguém cozinha, ó, demora tanto tempo para cozinhar um miojo, não. Se tivesse aí um molho, pessoal, um molho, um extrato, alguma coisa, hein? Talvez ficaria legal colocar aí, hein? Azeitona, pessoal, olha aí. Vou colocar azeitona aí, hein? Deixa eu pegar aqui a azeitona. Vou pegar uma azeitona ali. Ah, um ovo aqui ficaria legal, hein, pessoal? Eu não precisaria nem quebrá-lo, não. Era só, aliás, não precisaria nem mexê-lo, não. Era só quebrar, pessoal, aqui em cima, aqui mesmo, ó.
quebrar ele e deixar ele aqui em cima, que ele ia cozinhar aqui o ovo por cima do miojo, hein? É uma dica. Se vocês fizerem, vocês comentem aí, tá? Rapaz, o macarrão tá cozido, pessoal. Deu certo, viu? Vou baixar o fogo mais um pouco aqui. Muito alto. Vou baixar aqui um pouco esse fogo. Você vê que o fogo é tão alto que no, aqui, ó, baixou no limite, pessoal, ó. E a chama ainda tá grande, olha aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Baixou tudo no limite aqui, ó. E ainda tá alta. Entendeu? Então aqui, ó. Para baixar tem que levar no sentido de desligar, tá? No sentido de desligar, ó. Aí eu consigo baixar. Aqui. Bom, pessoal, o miojo tá cozido, né? Se eu deixar mais tempo aqui, vai secar e vai torrar, né? Vai ser miojo torrado, então tá bom. Chega de fogo. A azeitona já, com certeza, já aqueceu já, viu? É isso aí, pessoal. Quem gostou, tá? Obrigado, né? Pelo tempo que vocês assistiram. Obrigado pela curtida. Obrigado pelos comentários, tá? E até o próximo vídeo. Virei a câmera ao contrário aqui, ok. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. É um prazer ficar com vocês, hein?